Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídia e Educação do Amazonas e, antes de darmos início à nossa aula, quero te convidar a conhecer as redes sociais do nosso projeto, onde nós temos aqui o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducan, beleza? Vamos então aqui à nossa aula. Nós temos aí então o episódio número 12, o aulão, com o tema Onde Eu Estou, justamente porque essa nossa aula tem detalhamento sobre retas. Então é uma aula que tratará de retas, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Antes de iniciarmos o conteúdo do nosso aulão, vamos aqui a um quiz bem interessante para verificar o seu conhecimento sobre retas. Acompanhe comigo na tela. Temos aí então o quiz 1, que diz o seguinte: a principal característica de duas retas paralelas é, letra A, elas possuem todos os pontos comuns, letra B, elas possuem um ponto em comum, letra C, elas possuem dois pontos comuns e letra D, elas não possuem nenhum ponto em comum, tá? Então a gente vai dar aqui um tempinho para vocês pensarem, resolverem a questão, colocar a resposta certa e daqui a pouco a gente volta para comentarmos sobre a resolução dessa questão. Ok, people, tempo dado, estamos aqui de volta para conversarmos sobre esse quiz, onde ele pergunta qual é a principal característica de duas retas paralelas. E aí nós temos que o nosso gabarito é a letra D, ou seja, duas retas, ou mais inclusive também, por que não, serão chamadas de paralelas quando elas não possuírem nenhum ponto em comum. O que isso quer dizer? Vamos lá. As retas paralelas são basicamente duas linhas retas que não apresentam um ponto em comum. Em outras palavras, são duas retas que não se encontram, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. Ou seja, aqui eu tenho como exemplo te mostrando três retas. As retas R, S e T. Reparem que em nenhum momento essas retas se encontram ou, na verdade, elas irão se encontrar. E isso é a principal característica que define duas retas ou mais serem paralelas. Não se esqueçam que duas retas, elas podem se encontrar e quando acontecer esse encontro, elas se encontram em apenas um ponto, tá? E aí, nesse caso, nas paralelas, não acontece isso. Por que que não acontece isso? Vamos lá. Eu tenho aqui uma outra característica bem interessante nas retas paralelas, que é a seguinte, é que a inclinação delas, essa inclinação, na verdade, ela equivale a um ângulo de 90 graus. Então, veja, só refazer aqui, ficou um pouco feio, né? Quando você traçar aqui uma reta, chamada de reta transversal, eu tenho aqui ângulos de 90 graus, tá? E aí, isso determina que essas retas, elas não se encontram e muito menos irão se encontrar. Mas como assim, professor? Porque assim, olha lá, deixa eu te mostrar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui essas retas. Se você analisar esse desenho, essas retas, elas também não se encontram, tá? Dessa maneira que eu estou te mostrando. Mas, uma coisa que vocês não podem esquecer também, como característica de uma reta, é que toda e qualquer reta ela é infinita. O que a gente faz, o que a gente estuda, o que é mostrado no papel, por exemplo, é apenas uma parte dessa reta, tá bom? Mas toda reta ela é infinita. Então, devido ao fato de a inclinação dessas duas retas formar um ângulo
diferentes de 90 graus, quer dizer então que em algum momento elas vão se encontrar. Olha lá, se eu for continuar aqui a reta, vamos continuar para cá, ó. Repare que lá no finalzinho elas vão se encontrar. Ou seja, como a inclinação entre essas duas retas forma um ângulo diferente de 90 graus, então essas duas retas elas não podem ser consideradas como retas paralelas. Por quê? Porque por mais que o desenho não mostre esse encontro, tá? Em algum momento elas irão se encontrar, num ponto futuro, por exemplo, tá bom? Então, a principal característica que vai nos determinar que duas retas sejam consideradas paralelas ou não é, primeiro, que elas não possuem nenhum ponto em comum. Segundo, que o ângulo formado entre essas retas seja um ângulo igual a 90 graus, ou seja um ângulo reto. Outra coisa importante a você perceber é que, pelo desenho mostrado à nossa direita também, a gente consegue verificar que nós podemos ter, por que não, 3 retas ou mais, inclusive, e todas essas 3 retas serem consideradas como sendo retas paralelas, tá bom? Diferentemente, logicamente, como eu te mostrei agora há pouco, tá? De retas concorrentes, ou seja, são as retas que se encontram em apenas um ponto. E elas vão se encontrar em um ponto, tá? Se você analisar as alternativas que a gente tinha na questão, no nosso quiz, nós tínhamos aqui, no caso, retas que se encontravam em 2 pontos. Pessoal, não existem duas retas que se encontrem em 2 pontos. Para isso acontecer, nós teríamos que ter uma reta e uma curva, tá bom? Então, não tem como, beleza? Ok, então, resolvido aqui o nosso quiz, vamos agora ao nosso conteúdo. Beleza, pessoal. O nosso conteúdo agora, ele trata de retas e elementos que compõem a reta e também a sua classificação. Vamos aqui à tela comigo, olha lá. Nós temos, então, elementos das retas. As retas, elas não possuem definição na matemática. No entanto, podemos dizer que uma reta é uma figura geométrica unidimensional, ou seja, só possui uma dimensão. Só podemos medir o comprimento dos objetos na reta, tá? Esses objetos são, vamos lá, primeiro a semirreta. Turma, é importante você perceber aqui também o seguinte, como é que a gente faz para determinar uma reta? Para que uma reta seja determinada, basta que existam 2 pontos, tá? E aqui a gente vai considerar esses 2 pontos como sendo os pontos A e B, beleza? Ok, vamos lá. Uma semirreta é definida por 2 pontos A e B, onde A é o ponto de origem e o ponto B é um ponto qualquer. O ponto A, que indica a origem da semirreta, corta a reta de modo que apenas um lado seja infinito. Então, uma semirreta é uma parte da reta infinita somente de um lado, tá bom? Então, o que acontece? É importante você saber o seguinte, que toda e qualquer reta, ela é infinita, dos 2 lados, ou seja, indo para a sua esquerda ou indo para a sua direita, tá? O que a gente considera estudando, seja por um livro didático ou um caderno, por exemplo, é somente uma parte dessa reta. Até porque, como a reta é infinita, não teria como a gente determinar o seu início e o seu fim. Quando a gente falar em semirreta, a gente consegue, sim, na semirreta, determinar onde ela começa, mas não onde ela termina. Vamos voltar aqui para a tela. Como é que é feita, então, por exemplo, essa identificação? Veja, esse início é esse ponto A, por exemplo, tá? Então, a gente determina uma das extremidades. Esse ponto B, ele pode fazer parte da semirreta ou não. Por quê? Porque o que vai determinar, na verdade, o desenho da semirreta é justamente essa parte da flecha aqui, indicando o sentido indo para a direita, na direção indo para a direita. Por quê?
Porque toda vez que você tiver no seu desenho essa flechinha que eu acabei de marcar em verde, isso quer dizer que ela é infinita para esse lado. Não se esqueçam que uma reta, vou colocar aqui em cima, tá? Uma reta, ela é infinita para os dois lados, beleza? O que a gente pode, na verdade, classificar dentro da reta é ela ser uma semirreta, uma reta ou segmento de reta, tá bom? Mas é muito importante que você saiba analisar e identificar esses elementos, beleza? A próxima classificação da reta, ela trata do seguinte, olha lá, nós temos agora um segmento de reta. O que é o segmento de reta? Vamos aqui ao texto. O segmento de reta é outro objeto que podemos destacar numa reta. O segmento de reta, ele é formado por dois pontos A e B. O espaço entre A e B é o que chamamos de segmento de reta. Dessa forma, diferentemente das semirretas, os segmentos de reta são finitos. Ou seja, pessoal, vamos aqui traduzir o que está nos dizendo esse texto. Você tem aí uma reta infinita, certo? Novamente, identificado aqui por essas duas flechinhas, uma para a sua esquerda e uma para a sua direita. O segmento de reta, na verdade, ele é um corte dessa reta, onde, nesse segmento de reta, a gente consegue identificar o início dele e o fim, justamente determinado aqui pelas extremidades dos pontos A e B. E o segmento de reta é essa parte localizada entre esses dois pontos, tá bom? E, na verdade, também, como a gente consegue determinar o segmento de reta, analisando aqui, verificando o seu início e o seu fim, automaticamente também a gente consegue determinar o seu tamanho, a sua extensão. Seja esse segmento dado em centímetros, em milímetros, quilômetros ou alguma outra unidade de medida, dependendo da questão do que ela te peça ou do que ela te forneça, tá bom? Então, vamos só fazer aqui uma recapitulação rápida. Nós temos uma reta, tá? Onde essa reta ela é infinita dos dois lados, infinita para a esquerda e para a direita, e esse símbolo de infinito é identificado pela flechinha. Nós temos uma semirreta, onde a gente sabe onde ela começa, mas não onde ela termina, e nós temos um segmento de reta que, na verdade, ele nos mostra uma parte finita dessa reta, como se eu fizesse um corte. E no segmento de reta, a gente sabe onde começa e onde termina. Beleza? Vamos continuar aqui então, voltando para a tela. Nós temos agora a classificação dessas retas. Olha lá. Essas retas, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Elas podem ser, considerando duas retas, tá bom? Elas podem ser concorrentes, né? E será assim quando elas se encontrarem em um ponto, tá bom? Elas podem ser concorrentes perpendiculares. Qual é a diferença para a anterior? É que, além de elas se encontrarem em um ponto, o ângulo formado entre elas obrigatoriamente é igual a 90 graus. Dentro aqui do nosso estudo de geometria analítica, equivale ao nosso plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano é formado por duas retas concorrentes e perpendiculares, onde, nesse plano, essas retas, na verdade, são chamadas de eixos. E lá você vai ter o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tranquilo? Além disso, também, nós temos aqui duas classificações diferentes de retas paralelas. Como vocês viram aqui no início da aula, as duas retas, ou mais inclusive, né, são chamadas de paralelas quando elas não possuírem nenhum ponto em comum. Mas pode ser que essas retas paralelas elas sejam coincidentes, ou seja, elas se encontrem em mais de um ponto. Na verdade, todos os pontos dessas retas são comuns, tá? Então, a gente tem aqui, ó, P congruente a Q, que eu estou marcando aqui para você embaixo, tá legal? Então,
Quando as retas forem coincidentes, é quando todos os pontos dessas retas forem comuns. E aí, pelo desenho, pode ser que você pense que aqui, deixa eu marcar para você, que aqui exista somente uma reta, mas na verdade é como se tivesse uma reta sobreposta à outra, tá legal? E finalmente nós temos as retas paralelas distintas, ou seja, duas retas que elas não se tocam em nenhum ponto, tá bom? Então é importante você perceber isso aqui, tá? Você tem as retas concorrentes que se cruzam, ou se cruzam, na verdade, em apenas um ponto. Você tem as retas coincidentes que se cruzam em todos os pontos. E você tem as retas paralelas, onde essas retas não se cruzam em nenhum ponto. Lembrando que nessas retas concorrentes, você pode ter as retas perpendiculares, onde você tem os 4 ângulos, todos eles iguais a 90 graus. Aqui, ó. Aqui do lado tem 90 graus, aqui 90 graus e aqui 90 graus, tá bom? Lembrando, logicamente, que a soma desses ângulos de encontro dessas retas é igual a 360 graus. Justamente porque entre elas, vou apagar aqui, entre elas aqui a gente tem um círculo, tá bom? E o ângulo de um círculo equivale a 360 graus. Uma outra dica bem interessante dentro das retas concorrentes é a seguinte. Esse ponto de encontro, ele vai nos determinar 2 ângulos, tá? Esse ângulo que está em cinza aí para você é o chamado ângulo alfa. Vou colocar aqui desse lado um ângulo azul, que também é um ângulo alfa. E aí, esses 2 ângulos obrigatoriamente são ângulos iguais. Por que são ângulos iguais? Porque eles são chamados ângulos opostos pelo vértice. E a principal característica de 2 ângulos OPV, são carinhosamente assim chamados, tá? A principal característica desses ângulos OPV é que eles possuem a mesma medida. Automaticamente também, aqui em cima, ó, eu posso ter um ângulo beta e a medida dele é a mesma aqui de baixo. Tá legal? Então, essa é uma característica bem interessante, né? Uma regra bem interessante dentro das retas concorrentes e que não são perpendiculares. Por exemplo, como é que de repente a gente poderia utilizar essa regra, essa lei das retas concorrentes para resolver uma questão? Vamos supor o seguinte, vou apagar aqui, tá? Vamos supor que esse ângulo seja igual a 60 graus. E a questão pede que você determine todos os outros ângulos, tá bom? Então vamos lá. Vou pintar aqui de vermelho e vou pintar aqui os outros 2 ângulos de azul. Anotem isso aí que é importante, tá? Turma, ângulos de mesma cor obrigatoriamente são ângulos que possuem a mesma medida, tá? Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Automaticamente, então, esse ângulo à nossa direita é 60, esse ângulo à nossa esquerda também valerá 60 graus. Tranquilo? Beleza. Outra característica importante é a seguinte. Quando você considerar 2 ângulos de cores diferentes, coloca aqui em cima, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo azul somado com o ângulo vermelho, tá bom? Quando você for considerar a soma desses ângulos, o resultado dessa soma obrigatoriamente será igual a 180 graus. Quer dizer o seguinte, então, se eu sei que um ângulo vermelho é 60 graus, como é que a gente faz para encontrar o valor desse ângulo que está pintado de azul? Vamos lá. Eu tenho o seguinte, vou chamar o ângulo de azul de x. Então, eu vou ter que x mais 60 é igual a 180. Como formou aqui uma equação, automaticamente, então, esse 60 graus deverá passar à direita da igualdade. E quando ele passar, ele deverá ter o seu sinal trocado, tá bom? Então,
x é igual a 180 menos 60, onde o resultado é justamente igual a 120. Beleza? Então, você vai ter aí, nesse exemplo, dois ângulos iguais a 60 graus e dois ângulos iguais a 120 graus, onde eles são iguais tomados pelos opostos pelo vértice, ou seja, os ângulos que estão na mesma direção em relação ao ponto de encontro dessas retas. Outra coisa interessante que vocês não podem esquecer é que a soma desses ângulos tem que ser obrigatoriamente igual a 360 graus. Então, vejamos. 120 mais 120 é 240, 240 mais 60 é 300 e 300 mais 60 é 360 graus, o que está de acordo com a característica dos ângulos em relação às retas concorrentes. Beleza, pessoal? Então, está aí o nosso conteúdo bem interessante que tratou de retas, onde vocês viram que nós temos a classificação das retas em relação aos pontos pertencentes a ela. Ou seja, você pode ter uma reta que ela é infinita dos dois lados, você pode ter uma semirreta, onde a gente consegue determinar o início dela, mas não o fim, e você pode ter o segmento de reta, onde ela é finita dos dois lados. Quer dizer, você consegue determinar o seu início e o seu fim, tá bom? Além disso também, essas retas, considerando duas a duas, elas também recebem algumas classificações. Elas podem ser retas concorrentes, elas podem ser retas paralelas, elas podem ser retas concorrentes e paralelas ao mesmo tempo, né? E perpendiculares, aliás, e também elas podem ser retas coincidentes, tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo e vamos agora ao nosso segundo quiz. Ok, pessoal, nosso quiz 2 diz o seguinte: a equação reduzida de uma reta sempre é da forma, e aí você tem 4 opções de resposta. Letra A, y é igual a x mais by mais c. Letra B, ax mais by mais c igual a 0. Y é igual a mx mais n. Y é igual a x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Logicamente, apenas uma delas estará correta. Então, verifiquem com bastante calma, resolva a questão e daqui a pouco a gente volta para a resolução da mesma. Beleza, pessoal. Tempo dado, então estamos aqui de volta para resolvermos o nosso quiz. Vamos a ele aqui na tela, então. Olha lá. Nós temos aí um quiz que diz o seguinte: perguntava sobre a equação reduzida da reta. Vamos lembrar que a equação da reta, ela pode ser reduzida, ela pode ser uma equação geral, uma equação segmentária também. Então, essa questão especificamente trata de equação reduzida. E aí você tem uma dessas 4 opções como sendo a opção correta. E a nossa resposta é a letra C, ou seja, a equação reduzida da reta é do tipo y igual a mx mais n. Vamos aqui ao comentário da questão. A geometria analítica é a área da matemática que analisa de forma algébrica elementos da geometria, como, por exemplo, ponto, reta, circunferência, cônicas, entre outros. Essa representação da reta por meio de uma equação pode ser feita de mais uma maneira, e uma delas é a equação reduzida. Foi o que eu te falei agora há pouco, né? Na reta, considerando a reta, a gente pode ter equação geral, equação segmentária e equação reduzida, tá bom? A equação reduzida da reta é a expressão
y igual a mx mais n. O que é legal aqui nessa equação reduzida? É que a partir dela você consegue identificar o coeficiente angular dessa reta e também o coeficiente linear dessa mesma reta. As variáveis x e y são pontos do plano cartesiano xy, que pertence à reta. O valor de m é o coeficiente angular, que equivale justamente à inclinação da reta em relação ao eixo x. E o valor de n é o coeficiente linear, que indica o ponto em que o gráfico da reta intercepta o eixo y. Deixa eu te mostrar aqui no exemplo como é que é isso. Olha lá. Eu tenho aqui o plano cartesiano, certo? Nós temos aqui uma reta qualquer. O coeficiente angular, que é o valor do m, ele vai determinar o valor desse ângulo de inclinação dessa reta. Vou chamar aqui de ângulo alfa, tá bom? Além disso, o coeficiente linear, que é o valor do n, é o valor onde essa reta vai tocar o eixo y, tá? Então, nós temos aqui esse ponto aqui em cima, tá legal? Então, essa equação reduzida da reta é muito importante justamente por isso, porque ela vai determinar esses dois valores, coeficiente angular e coeficiente linear. Outra coisa importante também para você saber é que, não necessariamente ou não obrigatoriamente, a equação reduzida ela só é desse tipo. Por quê? Porque pode ser que, dependendo do livro didático, né, do autor, você tenha como equação reduzida da reta y igual a ax mais b, que é a mesma coisa. Logicamente, aqui agora fazendo analogia, nessa segunda equação da reta que eu te mostrei aqui, escrita em preto, o valor de a é o coeficiente angular, pois esse coeficiente sempre será o valor numérico que está acompanhando o x. E o valor de b será o nosso coeficiente linear, pois esse coeficiente linear sempre será o termo independente, tá bom? Mas, independente da maneira que você vai escrever, seja y igual a mx mais n, ou seja, y igual a x mais b, é importante que você saiba sempre que é dessa maneira que a gente escreve a equação reduzida da reta. E a principal característica dela é que você vai ter y igual a alguém, tá bom? Então, esse y igual é quando o y vai estar sozinho do lado esquerdo da igualdade, tá legal? E isso é o que vai caracterizar a equação reduzida da reta, beleza, pessoal? Então é isso, tá legal? Nós temos aqui nosso quiz bem interessante sobre a equação da reta. Vamos agora ao nosso cronograma de estudos. Bem, pessoal, vou te apresentar agora um cronograma de estudos onde você vai conseguir, através dele, reforçar ainda mais tudo que foi estudado aqui nessa aula, tá bom? Então, é importante que você pesquise e resolva questões que tratam de plano cartesiano, que tratam de retas, que tratam de ponto, determinante de uma matriz e equação de primeiro grau. Logicamente, esses assuntos, nem todos eles, se encontram somente na terceira série do ensino médio. Você pode verificar que temos aqui assuntos também do ensino fundamental 2. Tranquilo? Dito isto, então, mostrado aqui o cronograma, vamos agora, então, às nossas considerações finais. Ok, pessoal, vamos chegando então aqui ao final do nosso aulão. Quero agradecer a participação e atenção de todos, mas antes de dizer tchau, vamos aqui agora ao nosso momento da selfie, onde você vai fazer aquela foto bem legal e marcar nossas redes sociais, beleza? Vamos lá então? Ok, beleza, tirou aquela fotinha. Não esqueçam de marcar aqui as nossas redes sociais, onde nós temos aqui embaixo, reparem,
o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducan, beleza? No mais é isso, obrigado a todos e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!